O primeiro envelope que chega a Salazar e a todos os ministros é 20 de março, isto é, 5 dias depois dos massacres da UPA, e esse envelope já contém algumas das fotografias que vão ser ampliadas e mostradas na ONU meses depois. O que as imagens mostram são essencialmente pessoas que foram vítimas dos massacres e mostram-nas de modo bastante explícito, focando precisamente os crimes mais hediondos, que tinham a ver com o próprio modo como os massacres foram conduzidos, com katanas e nunca com armas de fogo, portanto, imagens absolutamente impressionantes. E isto tem que ver também com o facto de que estes ataques, que para muita gente foram de facto uma surpresa absoluta, mas o que a historiografia tem demonstrado é que de facto havia vários avisos, pouco ou quase nada foi feito em relação a eles, vários avisos por parte de várias polícias internacionais, e cria-se imediatamente um problema no norte de Angola, nesse primeiro mês, que é sentirem completa desproteção por parte do governo português. Por outro lado, as imagens do sofrimento começam a circular imediatamente por esse mesmo espaço, ao ponto de nem 2 semanas tinham passado, já era possível obter estas imagens em Luanda. Há jornalistas que falam de quão impressionante era as imagens correrem já de mão em mão em Luanda, e eram já publicadas pela imprensa pouco depois em Portugal, violando tudo aquilo que era o código ético e social que era imposto pela censura, enfim, pelo também código mais puritano, moral, que era vigente na altura. Estamos a falar de milhões de imagens que foram divulgadas pela imprensa, por livros, cinema, televisão, inclusivamente carrinhas de propaganda móvel que iam mostrar isto às aldeias mais remotas do país, onde as pessoas não tinham acesso à imprensa nem à televisão. Portanto, foi uma campanha orquestrada e bastante bem urdida, no sentido de que toda a gente visse os resultados do massacre da UPA. E evidentemente que nós sabemos hoje que todo o contexto por trás foi absolutamente suprimido. Tudo aquilo que era o contexto político que as próprias chefias militares no território do norte de Angola comunicavam para Portugal, que isto se tratava do resultado de pessoas que não tinham direitos laborais e a quem eram negados todos os direitos mais básicos. E, portanto, isto era uma explosão que, de certa maneira, era expectável, porque são precisamente estas imagens que vão ser o detonador para a intervenção militar portuguesa em massa. E isto cria vários problemas a nível de memória e a nível de história. Um deles tem a ver com o facto de não termos imagens que compitam com estas do outro lado, ou praticamente não existem. Isto significa que os eventos são lembrados essencialmente pelas imagens que foram tiradas dos massacres da UPA. E isso faz com que não só não há paridade nenhuma a nível dos dois lados, como há um domínio absolutamente hegemónico daquilo que era a fotografia por parte do lado colonial, e que continua ainda hoje a ser usada como uma prova que não tem contraditório de que a violência vinha essencialmente, se não unicamente, do lado dos movimentos de libertação, e que aquilo que era feito em resposta era simplesmente uma ação de pacificação, uma ação de agentes civilizadores que só iam repor a ordem, mas nunca que eram capazes de coisas iguais ou piores àquelas que tinham sido cometidas. O grande triunfo das fotografias da sociedade é esse, é que despolitizam absolutamente aquilo que se vê, porque é de tal maneira visceral e brutal e difícil de olhar, e por outro lado reduzem a reação de indignação a uma resposta puramente moral, e a resposta é de ação e não de reflexão. Sabemos que mesmo as estimativas mais conservadoras apontam que para uma destas pessoas que está aqui morreram entre 5 a 10 na resposta. Só que nós não temos imagens desses acontecimentos. E isso cria imediatamente uma prerrogativa que é absolutamente obscena, que é aquela que a fotografia cria, que é obriga-nos a focar naquilo que é o visível e esquecemos por completo daquilo que não foi fotografado ou que ainda não viu a luz do dia e que ainda é preciso investigar muito para tentar perceber.